Graça e paz, continuamos a falar a respeito dos escolhidos de Deus. Deus olha do céu e procura os fiéis da terra, os que temem diante do seu nome para habitarem com ele. Nós vemos aqui princípios principais para a escolha de Deus. Uma coisa clara é que após o pecado, então entra o conhecimento do bem e do mal. E é por esse conhecimento e por essa prática, ou do bem ou do mal, que Deus então começa a escolher homens e mulheres para serem seus amigos, para andarem com Ele, para terem comunhão com Ele. O que a princípio seria para todos, agora ocorre um processo de escolha. Então nós vamos ver que fica claro que Deus é bom, que Deus ama a todos. Mas nesse processo de escolha, importa o homem e a mulher que amam, que o servem, que o buscam, que o temem, para serem escolhidos para andar com Deus, para ouvir a Deus, para entender a Deus, para Deus dar a sabedoria, não a sabedoria deste mundo, mas a sabedoria e o conhecimento de Deus, para poder se relacionar com Deus como filhos. Então a salvação é ser escolhido, ser vencedor. Aos que vencerem, lhes darei, então, a sua herança, que habitem comigo. Então tem que ser mais do que vencedor em Cristo, tem que vencer, tem que amar, tem que temer, tem que praticar a justiça, tem que praticar as boas obras, tem que andar em verdade, em sinceridade, e então ser escolhido por Deus, ser amado por Deus e escolhido. Então Deus vem habitar em você, Jesus vem habitar em você, pelo Espírito Santo ele vem habitar em você, e assim você completa essa obra e é um dos escolhidos de Deus. Então o Salmo 145 vem nos falar sobre isso, a grandeza de Deus e o ser humano escolhido por esse Deus tremendo, que ama a todos, mas que participa, que decidiu escolher alguém para receber a sua revelação, para estar com ele, para aprender de Deus. Então nós vamos ler neste momento a partir do versículo de número 14, que diz assim: o Senhor ampara todos os que caem e levanta os que estão prostrados. Então vamos pegar aqui e entender que essa é uma verdade sobre Deus. Então esse é Deus. Então todo ser que respira louve ao Senhor, porque o Senhor é bom, o Senhor ampara todos os que caem e levanta todos os que estão prostrados. Então Deus cuida de todos na terra, seja quem for, em qualquer lugar, de qualquer religião, de qualquer forma, não importa. Se ele nasceu em uma nação que depois se tornou outra, que já teve um sistema político, econômico, que mudou, se mudou ou não mudou, Deus continua sendo o mesmo, amparando a todos que ele criou. Tenham criado uma religião, seja ele colocado lá desde a infância, seguindo aquela religião, Deus está cuidando de todos. Os olhos de todos estão voltados para ti, e tu lhes dás o alimento no devido tempo. Então, numa visão da sabedoria de Deus, numa visão celestial, toda a humanidade está esperando em Deus, tem os olhos voltados para Deus. Então, para a obra de Deus, para a criação de Deus, para a chuva de Deus, para o sol, para as estações, para o equilíbrio climático. Então todos estão, não importa se é pertencente a uma nação que definiu outra religião, ou adora ídolos, ou imagens, ou são ateístas, não adoram nada, proíbem religião, não importa, todos aguardam a estação para plantar,
para colher, para regar, esperam que a terra dê o alimento, o fruto. Então todos os olhos de todos estão voltados para ti, e tu lhes dás o alimento no devido tempo. Então já na criação, com amor, Deus fez com que toda a terra produzisse o alimento e o ser humano olhasse para ele, para a sua obra, pedindo, esperando que Deus dê o alimento. E nessa criação de Deus, nessa sabedoria de Deus, vai produzindo, vai se renovando, vai a colheita 100 por 1, você planta uma árvore e colhe para uma grande população, para 100 pessoas se alimentarem durante grande parte do ano. Então, é assim que Deus fez, é assim que Deus cuida, ampara a todos e já criou dessa forma. Quando nós temos este encontro com Deus como escolhidos, nós entendemos a sabedoria de Deus para falar conosco, para nos mostrar a sua obra de salvação, de redenção, de amor, de cuidado. Nós possamos entender, realmente ter esse conhecimento profundo de Deus, do seu amor que estamos aqui trazendo, como que Deus sustenta a humanidade, como que Deus se relaciona com a humanidade, como que Deus quer o homem conversando com ele, lidando com ele, amando. Nós temos, através do batismo com o Espírito Santo, os dons da ciência, do conhecimento de Deus, da sabedoria de Deus, e falamos esta sabedoria. Realmente o propósito de Deus é este, é o de falar, que nós possamos entendê-lo, conhecê-lo nesta sabedoria deste relacionamento de Deus conosco, andarmos com Deus, vivermos com Deus. Então nós podemos chegar à plenitude de um conhecimento pelo Espírito Santo, de uma sabedoria de Deus, com dons espirituais, com revelação do Espírito Santo que vem habitar em nós, e ele conversa diretamente com a nossa mente, com o nosso pensamento, fala conosco face a face. Nós então podemos entender toda a palavra de Deus como a promessa de que viria o Messias e ele nos faria compreender e entender tudo sobre Deus e como agradar a Deus e ser ungido, escolhido, filho de Deus, como o próprio Messias, como ele sendo o irmão mais velho que nos ensina a respeito do Pai, com seu conhecimento, estando mais próximo do Pai, vivendo com o Pai. Ele vem trazer este conhecimento para nós e nos faz também irmãos em Cristo para habitarmos com o Pai, sermos escolhidos para morarmos eternamente com Deus, andarmos com Deus a partir de agora, pelo batismo com o Espírito Santo. As questões da criação material, essa nós não temos condições de entender a sabedoria de Deus ao formar todas as coisas com equilíbrio, com um colaborando com outros, o corpo humano, a geração de uma criança, a concepção, o parto, essa criança estando por 9 meses no ventre da sua mãe, seu desenvolvimento, respirando, se alimentando ali no corpo da mãe pelo cordão umbilical, depois do nascimento, e vindo a este mundo, dando a luz, o choro, e a vida humana, e a natureza, o rio, o mar, até as estrelas para a noite, o sol para o dia, e todos os demais detalhes de toda a criação, do alimento, da semente lançada sobre a terra que brota ali e produz cada um o seu alimento. Então essa sabedoria de Deus, essa forma como Deus cria, essa atividade de Deus, a nossa mente humana não é capaz de entender Deus, nessa concepção criacionista de todo poder, todo conhecimento, toda sabedoria nessa área. Porém, nesse relacionamento com Deus, pela palavra de Deus, palavra de vida, então, sobre o amor a Deus, sobre
obedecer a Deus, o que fazer, o que Deus requer de nós, isso Ele nos dá completamente. Isso o Espírito de Deus trabalha conosco totalmente. Então, quando fala no dom do conhecimento, da sabedoria, do discernimento de espíritos, da ciência, essa palavra, como em Provérbios, recebermos a sabedoria de Deus a respeito do relacionamento da vida. É isso que Deus tem para nós, é isso que Deus tem nos dado como filhos. Nós nem sabemos como Deus construiu a casa. Jamais seremos capazes de entender a rotação da Terra, a translação, as estações do ano, o alimento, a água, a criação da água, como ela trabalha em nosso corpo, como a digestão, como as coisas acontecem, como o coração bate, como o sangue é bombeado para todo o corpo, como vemos, como funcionam os olhos, como funciona a boca, o ouvido e a cabeça que nos protege, e os braços e o movimento dos dedos, das mãos. Então, é algo maravilhoso demais. É algo que nós, com a nossa estrutura de pó, a nossa formação, nós jamais podemos entender. Agora, como amamos ao próximo, como falamos com Deus, como ouvimos a Deus, como alegramos a Deus como filhos, isso é o que as Escrituras nos revelam. Isso é o que Deus tem revelado a nós e nos dado em Cristo Messias o entendimento de tudo, todas essas coisas nessa área. Podemos dizer, na área espiritual, na área do relacionamento com Deus, da palavra que ouvimos de Deus e da palavra que nós proferimos para agradar a Deus. Então, essa questão, o Messias, Jesus, o Cristo ungido, o primeiro escolhido, que nos ensina como sermos escolhidos por Deus, isso ele nos revela tudo. Somos capazes, temos este potencial para entender toda a palavra. Então, o versículo 16 nos diz assim: abres a tua mão e satisfazes os desejos de todos os seres vivos. Então, repetindo aqui o mesmo contexto, a mesma ideia de glorificar a Deus pelo sustento, pela satisfação, pelo alimento, pela vida, todos os desejos de todos os seres vivos, o desejo pela vida, pelo dia, pelo sol, pela noite, pelo descanso, pela água, pelo pão, por todas as coisas que Deus proveu. Deus já deixou, já programado para que nós alcançássemos e assim vivêssemos, estivéssemos recebendo todo o sustento necessário e alcançarmos a felicidade, a paz, o shalom, a alegria completa de Deus na nossa existência. Uma vida que vale a pena viver, uma vida que Deus tem nos dado e recebemos com toda alegria e glorificamos a Deus por isso. O Senhor é justo em todos os seus caminhos e é bondoso em tudo que faz. Então, tudo que Deus fez foi bom, Ele mesmo disse, viu que era bom, Ele planejou que fosse bom para nós. Então, a vida, o conhecimento do mundo, da terra, do mar, das águas, das estradas, dos caminhos desta vida, Deus viu que tudo iria para um bom caminho, que tudo era bom. Ele foi bondoso conosco na criação, justo. Tudo que Ele faz é bom, é bondoso, é justo. E temos condição, em todas as nações, de vivermos, sermos felizes. Nós, então, vamos nos desenvolvendo, então vamos plantando, vamos aprendendo a ciência, novas técnicas para o alimento, para produzir a roupa, as coisas necessárias para a vida, até coisas novas, para inovar o dom dado por Deus. Então, para lidar com as coisas deste mundo material com conhecimento e tudo bem oferecido, todos os ciclos do ano, as estações, a chuva, o sol, todas as condições para que tudo seja bom
e nos satisfaça e produza bem. Às vezes um lugar tem falta, nós temos condição de ir para outro, de começar a plantar, produzir e sobreviver. E assim caminha a humanidade em um mundo, em uma terra criada por Deus, terra de Deus, criada por Deus e nos dado com amor, com bondade, com justiça. Então esse é o nosso Deus que deve ser adorado, glorificado, porque tudo ele criou com justiça e ele é bondoso em tudo que faz. O versículo 18 diz assim: o Senhor está perto de todos os que o invocam, de todos os que o invocam com sinceridade. Então veja que aqui há uma mudança, aqui já há uma revelação, aqui há uma sabedoria, uma verdade. Todos estão comendo, todos estão olhando para o céu esperando que chova para que tenha o rio, para que tenha a represa, para que possam beber. Então, para que possam viver, para que possam produzir. É uma realidade. Deus é bondoso em tudo e justo com todos os seres vivos, com toda a humanidade. Ampara todos. Porém, agora há uma mudança. O Senhor está perto. Então, Deus escolhe. Agora, Deus escolheu para ficar perto. Aí há uma transição. Aí já há alguma coisa que você vive, que você faz, que você fala, para que você agrade a Deus e Deus chegue perto de você. Então, Deus escolhe alguém para ficar perto. Podia parecer no texto, então, que Deus estaria perto de todos, mas Deus está perto daqueles que o agradam, daqueles que vivem de uma forma que glorifica o seu nome, que o agradam. Então ele escolhe, ele separa, ele não fica com um, ele escolhe ficar com aquele outro. Então o primeiro ponto colocado aqui nessa mudança do texto, que passa agora a responsabilidade para nós. Então eu sou o escolhido de Deus pela minha vida, pela minha prática. Deus cuida de todos, mas ele está perto daqueles que o invocam, de todos os que o invocam com sinceridade. Então, nasce no seu coração, nasce no seu peito, uma vontade imensa de Deus, de invocar a Deus, de pensar em Deus, de viver para Deus, de agradar a Deus. Nasce em você este reconhecimento de que ele merece, de que ele é digno. Ele criou tudo com justiça, com amor, com bondade, colocou à disposição de todos. Então todos vão usufruindo e não se lembram de agradecer. Mas um para, um pensa, reflete, olha para o céu, olha para a terra, olha para as coisas e diz: Deus, eu quero te agradecer. Deus, eu quero reconhecer, eu quero te louvar, eu quero te adorar. Eu quero te agradecer, eu quero dar graças em todas as coisas. Foi o Senhor quem me deu, foi o Senhor quem nos sustenta. O Senhor é maravilhoso. O Senhor merece, digno, o Senhor é digno mais que todos, mais que tudo. Eu quero agradecer a Deus. Então você invoca o nome do Senhor. Isso agrada a Deus. Justamente, os olhos de Deus estão na terra e aquele que vê a glória de Deus, que reconhece a ação de Deus, o amor de Deus, a justiça de Deus, a bondade de Deus na criação, nas coisas, na vida. Está respirando, está a vida é boa, estou alegre, porque Deus me deu condição. Deus me criou porque eu estou vivo. Deus criou as coisas de forma que, acontecendo as coisas, eu vinha a existir pela vontade de Deus, pelo cuidado de Deus, pela obra de Deus, pela criação de Deus, por essa forma como a vida funciona, que Deus criou dessa forma, o pai, a mãe, a geração, o nascimento, a concepção. E eis-me aqui, Senhor, na tua presença. Obrigado, Deus, estou feliz, a vida vale a pena, e glória a Deus por tudo, Deus deu tudo. Então, você invoca a Deus para agradecer, invoca a Deus para adorar,
invoca Deus para falar com Deus. Deus, hoje eu quero te agradecer, hoje eu quero tirar o dia para Deus. Hoje eu quero ter um dia de culto, quero ter um sábado. 6 dias farás a tua obra, o 7º é o dia do Senhor, é o sábado, você para no sábado. Então vou me alegrar, vou festejar, vou celebrar o Senhor, vou honrar o Senhor, vou louvar ao Senhor, vou invocar o nome do Senhor. Então quando faz isso, Deus imediatamente, nasceu esse propósito, você foi, executou, Deus te escolhe. O Senhor fica perto, Ele está perto, Ele vem. Ele vem. Quando eu estou descrevendo essa situação, eu estou dizendo a minha vida. Estou dizendo o que aconteceu comigo. Já que aconteceu comigo, eu consigo dizer: o Senhor está perto de todos os que o invocam. Eu sei porque eu já fiz, porque eu já vivi tanto de invocar, reconhecer a Deus em todas as coisas, acima de todas as coisas, em tudo, quanto dele estar perto. Ele vem. Isso agrada. Ele soma imediatamente o que você deu para ele em relação ao que você deu ao mundo, a honra, a glória, o louvor, a adoração. Então você invoca o Senhor, você busca Deus, você quer reconhecer a Deus acima de tudo, agradecer a Deus por todas as coisas. Então, quando o seu coração chega naquela posição, imediatamente ele traz o retorno, ele te escolhe, você o invoca, ele vem ficar perto de você, andar com você, falar com você. Oi, meu filho, tudo bem? Estou aqui, estou contigo, vou estar contigo sempre, vou andar ao seu lado, vou te guiar, vou guiar seus passos, vou guiar seus gestos, vou guiar sua voz, vou guiar sua vida, eu vou habitar contigo. Você tem esse potencial, você foi criado para ser casa de Deus, é com você que eu quero habitar. Eu já criei vocês, já criei o homem, já criei a mulher para habitar com vocês, para viver, para andar, para ouvir, para falar, para compartilharmos a vida com alegria, com paz. Isso é salvação. É Cristo habitando em nós, é Deus habitando em nós, é o Espírito Santo vindo habitar em nós. Vos darei novo coração e novo espírito. Eu mesmo virei habitar convosco, em vós. Então, o Senhor está perto de todos os que o invocam. Então, começa aqui nesse versículo, para o Salmo 145, essa diferenciação entre o que invoca Deus e o que não invoca. Quem invoca Deus, o Senhor se agrada, ele vem estar perto. O Senhor realiza os desejos daqueles que o temem, ouve-os gritar por socorro e os salva. Então, uma forma ainda especial que Deus escolhe e Deus abençoa, realiza os desejos, ouve a oração, abençoa, dá vitória, concede o seu coração, agrada-te do Senhor e Ele vai então conceder os desejos do seu coração. Outro salmo com o mesmo sentido, Deus te escolhe para realizar os desejos de quem? Daquele que tem uma forma especial. Então os olhos de Deus estão vendo o que você faz, a sua obra, o que você fala, como você lida com o seu irmão, com o seu pai, com a sua mãe. Sim, é real. Existe uma bênção, Deus ordena a bênção. Nós temos aqui lembrado, muitas vezes a pessoa lembra-se de Deus. Imediatamente lembra-se de Deus. Mas e o seu próximo? E o seu irmão? Então, essa pessoa ama a Deus e ama o seu próximo. E pensa nele. Pensa um pouquinho mais no próximo, na sua satisfação, na sua vida, no seu encontro com Deus, e pensa em levá-lo a conhecer a Deus e o ver triste e quer levar a alegria. Essas coisas, então, movem
a mão de Deus. E é isso que faz você ser um escolhido. É um ponto a mais, é um cuidado a mais, é uma dedicação maior. Então existe aí um conceito religioso que tem toda a perspectiva, a aparência de ser mais uma mentira do diabo, como foi lá no Jardim do Éden. O diabo mente desde o princípio e vossos pais servem ao diabo, vocês têm como pai o diabo, ele que ensinou a não amar o próximo, a não ter obras, a não ter amor, a não ter cuidado como algo dispensável. Isso claramente é um ensinamento diabólico. E Jesus vai encontrar ali os judeus com este tipo de ensinamento, os fariseus, hipócritas, que vosso pai é o diabo, anda na mentira, ele também mente desde o princípio, e vocês matam, vocês perseguem, vocês fazem o mal e acham que estão servindo a Deus. Vocês foram enganados pelo diabo. E agora novas denominações surgiram com esse mesmo engano. O mesmo que enganou a humanidade da época. O primeiro casal representa a humanidade. O diabo enganou a humanidade naquele momento. Embora fosse apenas um homem e uma mulher, ali estava toda a humanidade, representando essa mentira do diabo junto à humanidade. Então hoje nós temos aí religiões, denominações, pessoas achando que estão agradando a Deus, mas estão enganados pelo diabo. Então não temem a Deus, não invocam a Deus e não amam o seu próximo como deveriam, porque alguém ensinou para eles que a salvação só depende de Deus. Está claramente indo contra todo o ensinamento de Deus. De Gênesis a Apocalipse. Está totalmente errado. Não ensinam que você tem que invocar a Deus, que você tem que amar a Deus, que você então precisa de uma conduta que agrade a Deus para você ser um escolhido de Deus. Tem que fazer, tem que melhorar, tem que obedecer, tem que amar a Deus, tem que amar o próximo, tem que dar esmolas, tem que pensar no próximo, tem que sentir o que ele está sentindo, tem que se comover. Deus é assim, Deus é amor. E quem é nascido de Deus ama. Quem não ama não conhece a Deus. Quem não ama é como Caim, é um assassino. Está prejudicando o seu irmão. Vai a um lugar de culto e odeia, prejudica o seu irmão diante de Deus. Então está condenado, está enganado. Vai chegar diante de Deus e vai dizer: Senhor, Senhor, em teu nome eu fiz tantas coisas, expulsei demônios, dei meu dízimo. Apartai-vos de mim, malditos, não vos conheço. Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. Então veja bem o que está no versículo 20 do Salmo 145, que diz assim: o Senhor cuida de todos os que o amam, mas a todos os ímpios destruirá. Aqui está a palavra de Deus, aqui está a verdade. Então Deus faz, Deus é justo, Deus é bom com todo mundo, com toda a terra, com todas as nações, seja de que linha for, de que política for, de que religião for, Deus está cuidando de todos, Deus criou a todos. É como se fossem todos crianças diante de Deus, e não importa como você brinca, como você faz, onde você vai, o que te ensinaram. Deus não deixa de ser Deus, Deus não deixa de cuidar de você pela sua religião. Não é isso que vai fazer Deus cuidar mais, melhor, ou deixar de cuidar de você. Deus vai cuidar de Caim, Deus vai pôr uma marca em Caim, Deus vai continuar acompanhando aquela humanidade a partir de Caim, os filhos de Caim. Continua. Deus continua ali cuidando de Adão, Eva, Sem. Mas vai haver uma distinção na sua prática. Deus é Deus para todo mundo. Não vamos nos admirar. Ele deixa você comprar o melhor carro, deixa você conseguir o melhor emprego. Não importa.
Porém, a intimidade de Deus é para aquele que o teme, para aquele que invoca, para aquele que o ama. O Senhor cuida de todos os que o amam. Há uma distinção, e essa distinção não partiu de Deus. Deus escolhe pela sua prática, pela sua obra, pela sua vida. O Senhor cuida de todos os que o amam. Diz lá o salmista no Salmo 91, porque tão encarecidamente me amou, também eu o amarei, o livrarei. Diz Jesus, aquele que tem o meu mandamento, os meus mandamentos e os guardam, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. Quando nós, em algum tipo de mensagem, colocamos tudo para a obra de Deus e nada para a obra do homem, nós não conseguimos chegar nessa realidade. Então, poucas pessoas vão ser batizadas com o Espírito Santo, poucas pessoas terão a habitação de Deus, poucas pessoas terão a verdadeira sabedoria de Deus, o verdadeiro conhecimento de Deus. Poucos entenderão Deus porque estão aprendendo errado. E dessa forma, como estão aprendendo errado, nós percebemos uma atitude, uma ação diabólica para perverter a mensagem. E uma grande religião com muitas denominações é criada em cima dessa mentira do diabo, não ensinando a amar. Então, cortando, tirando, deturpando, pervertendo a mensagem de Deus, como foi no Éden e em tantos outros momentos. A ação do diabo para enganar. Não desconhecemos os seus ardis. Nós sabemos que o diabo está ao nosso derredor procurando a quem possa tragar. E esse momento de tragar realmente traz essa referência a enganar, a mentir, a iludir, a levar você a fazer o que Deus diz para não fazer. Deus diz lá, não comam do fruto do conhecimento do bem e do mal dessa árvore, porque o dia que comeres, certamente morrereis. Então vem o diabo e diz que pode comer. Mente, engana, eles comem. Então eles sofrem. E hoje Deus diz para amar, para invocar, para temer, para amar ao próximo, para ensinar, para compartilhar. Eles anunciarão a glória do teu reino e falarão do teu poder, como Paulo disse ali no momento da ceia, em 1 Coríntios 11, ele diz, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Então o escolhido de Deus é para receber de Deus, ele se alegra primeiro, ele recebe de Deus e entregar, e compartilhar e ensinar, como um irmão ensina aos irmãos a viverem na casa do Pai. Os mais velhos, os que são escolhidos, ouvem do Pai e ensinam aos irmãos mais novos. É o discipulado. Então temos que andar nessa verdade, aprendermos de Deus e cuidado para não ser enganado por aquele que está ao derredor pelo diabo, que procura quem possa tragar e tirar do conhecimento da verdade. Tem tirado a multidões que o inimigo acorrentou, suas consciências Satanás cauterizou. Então eles não fazem o bem, eles não amam, eles não compreendem as coisas de Deus, estão cauterizados, não têm experiência com Deus, porque o diabo cauterizou, mentiu, enganou, e eles vivem neste engano e levando outros ao mesmo engano, fazendo de tudo para fazer um prosélito, e este prosélito é tão filho do inferno como eles, estão condenados. Como diz aqui o versículo 20 do Salmo 145. O Senhor cuida de todos os que o amam. Parte de nós amarmos a Deus. Mas a todos os ímpios destruirá. Então o que não ama o seu irmão, o que não ajuda o necessitado, o que não dá esmola, o que não cuida do pobre, Deus destruirá. Aos ímpios, aos que fazem o mal, aos que veem o seu irmão passar necessidade e não estender a mão. Tem os bens da terra, como diz João, na sua epístola diz, eles têm o bem deste mundo,
mas não suprem a necessidade nem do irmão, nem do mais próximo, nem a partir do irmão, partindo do irmão, amando em casa ao vizinho, ao que passa por ele no caminho. Não fazem isso, são ímpios, estão iludidos, estão enganados. O diabo tem mentido para eles, por isso serão destruídos. E o versículo 21 diz assim: com meus lábios louvarei ao Senhor, que todo ser vivo bendiga o seu santo nome para todo sempre. Então aqui está o processo de escolha. Este é um escolhido. Por isso está aqui, Salmo 145, Salmo do escolhido. Ele louva o Senhor, ele ama a Deus, ele já tem essa experiência. Ele tem a experiência de invocar ao Senhor, de temer ao Senhor, de amar ao Senhor, de adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Então, se não adorar a Deus em espírito de verdade, se não nascer de novo, não entrará no reino dos céus. Então, não será escolhido para ser um vencedor, não vencerá. Vai estar no templo, vai estar no lugar e não vive em união com o irmão, não ama o seu irmão, não tem bênção. Os céus estão vendo, os céus estão computando, estão somando, estão vendo. Você está sendo pesado numa balança, está sendo achado em falta. Mas a todos os ímpios destruirá. O que pesa contra a vontade de Deus, o que não agrada a Deus, o que não faz a vontade de Deus será destruído. O que não obedece a Deus, que não invoca, não crê. Você pode dizer que crê, mas se você não o obedece, você é como o diabo. Crê que Deus existe, treme, mas será condenado. Age como um ímpio, está errado. Já no versículo 21, que é o último versículo dos Salmos 145, ele diz: com meus lábios louvarei ao Senhor. Ele está ali adorando a Deus. Ele busca Deus, ele ama Deus em primeiro lugar. Por isso ele diz: com meus lábios louvarei ao Senhor, vou reconhecer o Senhor pela sua obra, pelo que ele fez, pelo que ele faz, pelo que ele vai fazer, pelo seu amor, pela sua justiça, pelo seu cuidado com toda a humanidade. Mas a segunda parte, ele diz assim: que todo ser vivo bendiga o seu santo nome para todo sempre. Aqui está o ponto do escolhido. Ele ama a Deus e ama o próximo. Ele quer que todo ser vivo bendiga o seu santo nome para todo sempre. Ele quer a salvação de todos. Então ele está inclinado, ele busca Deus, mas ele ora, ele intercede por toda a humanidade. Ele quer a salvação para toda a humanidade. Jesus, ele quis a salvação para toda a humanidade, ele morreu por todos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nesse contexto, todos têm o potencial da salvação, têm o potencial da fé e serem salvos. Mas o salvo, o escolhido é esse que diz que todo ser vivo bendiga o seu santo nome para todo sempre. Então essa essência de Deus, esse amor de Deus vem habitar no nosso coração. Isso é salvação, isso é o Espírito Santo, isso é o escolhido. Ele sabe que ele tem que louvar ao Senhor, mas ele tem uma atração muito grande por esse Senhor que ama, que amou, que ama todos, amou a humanidade, a ponto de dar o seu Filho. Então ele quer ver isso se cumprir. Ele é tão grato a Deus pela criação. Deus fez tudo bom, cuida de todos, Deus é bom o tempo todo. Sim, ele tem tanta gratidão que ele quer saber exatamente qual a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que ninguém pereça. Então ele passa a amar a humanidade como Cristo amou. Vou te amar como Cristo amou. O amor é tudo. Amo. Não há razão para que eu não deva amar. Eu te amo. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Então, este amor é derramado, é compreendido. Então, isso agrada a Deus. É nessa hora que Deus vem ficar perto de você. Porque você, com Deus, você vai levar essa mensagem de Deus. É isso que Deus quer. Deus quer
salvar a todos. Deus ama a todos. Ele quer como filho alguém que tenha essa expressão do amor de Deus. Se eu também aprendo a amar, se eu também quero amar, vou te amar, vou amar, amo, quero amar como Jesus amou, quero amar como Deus ama a humanidade, a ponto de dizer que todo ser vivo bendiga o seu santo nome para todo sempre. Isso aqui é o salmista dizendo: com meus lábios louvarei ao Senhor. Que todo ser vivo bendiga o seu santo nome para todo sempre. Este é amigo de Deus. Deus virá habitar em você, vai ficar perto de você. Porque quando for sair essa palavra de Deus, como aqui agora, ela vai sair em favor da salvação da humanidade. Que bendigam o nome do Senhor para sempre. A vontade de Deus é que ninguém pereça, que ninguém se perca, mas que todos sejam salvos. Onde está o Filho de Deus que vai também desejar, orar, pedir, querer que todo ser vivo seja salvo? Também adore o Senhor Espírito em verdade, também seja batizado com o Espírito Santo, também receba a alegria da vida eterna, da salvação. É com esse que Deus vai morar. E se vai andar com Deus, Deus vai dizer: quero salvar a humanidade, enquanto é dia, enquanto é tempo, vamos salvar. Quando eu fui batizado com o Espírito Santo, eu tive exatamente essa experiência de entrar nessa posição e dizer: Deus, vamos salvar a humanidade, que todos conheçam, que todos sejam salvos. Eu fui batizado com o Espírito Santo, falei em outras línguas, todas as línguas dos homens, línguas dos anjos. Fiquei de 10 horas da noite um dia até 4 horas da tarde do outro dia. O Senhor veio, começou a guiar meus passos, guiar meus braços, guiar minha voz, guiar meu entendimento, guiar minha palavra, guiar meu pensamento, guiar totalmente. O Senhor veio morar, veio habitar, porque eu cheguei naquele ponto. Vamos, Senhor. E é isso mesmo que Deus quer. Deus quer salvar toda a humanidade. Deus quer que todos os lábios louvem ao Senhor. Deus quer que o conhecimento da sua glória, da glória de Deus, encha toda a terra como as águas cobrem o mar. Nós vamos continuar falando sobre este tema em tantos outros versículos, em outros capítulos, em outros textos dos profetas, da Torá, dos apóstolos, dos evangelhos, do Apocalipse, de toda a palavra de Deus. Que Deus te abençoe hoje e eternamente, em nome de Jesus, o Messias. Amém.